Estamos aqui, amigos, onde não se passa nada. A única coisa que existe aqui são moscas espanholas a chatear. Aqui o telemóvel altera as cores, mas isto está muito escuro, não está esta claridade toda. Amigos das estrelas, aqui fala João Moreira do canal João Moreira Astro e hoje vamos então para o último vídeo desta série do Eclipse. O Eclipse foi brutal, não consigo dizer outra palavra a não ser brutal. É uma experiência que eu recomendo a todos irem fazer, irem ver, mesmo não seja na totalidade, é algo muito sinistro mas ao mesmo tempo mágico, por isso fica aí a dica. Também salientar que estes vídeos vão servir para qualquer eclipse. No próximo ano, quando vier o eclipse de 2027 no sul de Espanha, irei lançar um vídeo também do eclipse, apenas a dizer os locais onde vai haver mais tempo de totalidade e como lá chegar. O resto dos vídeos, estes aqui, vão servir para esse eclipse e para o eclipse daqui a 10, 20 anos. Estes vídeos vão servir. No vídeo de hoje, então, vamos editar algumas das fotografias, uma edição simples, edições já suficientes para vocês mostrarem aos vossos amigos, colegas, por isso vamos lá então para o computador. Para a primeira edição vamos pôr que estavam na totalidade, vamos abrir uma destas fotografias no Photoshop. Atenção, quero salientar que também vou mostrar edições para quem não apanhou a totalidade, ok? E podem fazer à mesma coisas bonitas. Pronto, temos então aqui a fotografia. Eu vou utilizar o Photoshop no computador, mas se quiserem utilizar o Lightroom, Photoshop no telemóvel, aquilo que eu vou utilizar é mais ou menos a mesma ideia. Já vai dar para vocês terem ideia do que fazer. Temos aqui a fotografia. Isto é a edição mais básica. Na edição mais básica, para quem não sabe trabalhar com o Photoshop, isto são layers, são camadas. A camada de cima vai se sobrepor à camada de baixo e a não ser que nós criemos uma máscara, basicamente é uma transparência entre a camada de cima e a camada de baixo, ok? As máscaras servem para isso. Na camada de cima vai haver um bocadinho que eu quero que apareça a camada de baixo, então vou criar uma máscara e vou dizer ao programa, neste bocado eu quero que apareça a camada de baixo. Então temos aqui a nossa fotografia com a coroa, como vocês quiserem chamar. O que é que vamos fazer? A primeira coisa que eu digo sempre é Ctrl+Shift+A ou então vamos a plugins, vamos a filtro, Camera Raw Filter e abrimos. E então a primeira edição basicamente vai passar por isto. Podemos aumentar um bocadinho o contraste, podemos baixar um pouco os highlights, só para se notar mais aquela parte, se quiserem, ou podem fazer mais assim, é muito ao vosso gosto. Aumentar um bocadinho aqui as shadows, podemos pôr um bocadinho de vibrance, depois temos o clarity, podemos aumentar, isto aqui aumenta muito, mas temos de ter atenção que também vai aumentar o ruído, ok, da vossa imagem, mas podem, se quiserem só para mostrar para amigos, porque não fazer assim exagerado. Basicamente é isto. Primeira edição, trabalhamos aqui com a luz, com as cores, podemos tornar assim mais azul se vocês quiserem. Depois, details, que são os detalhes. Aqui temos de ter cuidado com a redução do ruído, porque se aumentarmos muito, vamos perder, reparem, vamos perder o trabalho que tivemos a fazer. A imagem vai ficar muito lavada, digamos assim. O Color Noise Reduction, que é a redução do ruído de cor, podem fazer ao máximo, isto não há diferença nenhuma. E basicamente temos aqui a primeira edição e já está pronta para ir para o Instagram, Facebook. Reparem na diferença, antes, depois, apenas com uns cliques. Agora podemos pegar nesta fotografia e, se quisermos, ir mais longe. E como é que podemos ir mais longe? Na nossa pasta vamos ter aqui, vamos pegar nessas três posições, eu vou pegar aqui nestas,
que eu tenho. Vocês podem pegar noutra exposição qualquer, mas convém ser do mesmo tipo. Ou seja, exposição da corona é a exposição da corona. Não misturem este tipo de exposição da corona com uma em que já esteja, por exemplo, aqui que já é o sol a espreitar. Então vamos a Photoshop, File, Scripts. Vocês podem ter se calhar isto em português, mas os locais é o mesmo sítio. E vamos onde diz Load Files into Stack. O que é que isto vai fazer? Isto vai pegar nas vossas posições e vai pô-las elas já por camadas no Photoshop. Podem então arrastar as imagens para aqui ou ir procurar. Temos aqui as imagens. Não vamos tentar fazer o alinhamento e não ponham já Smart Object. Não ponham nada. Deixem só assim. Vai abrir um novo documento. Vamos deixar que carregue as imagens. 1, 2, 3. Eu gosto de organizá-las, deixar aquela que está mais escura em cima, depois mais clara e depois mais clara ainda. E vamos ter aqui então as nossas 3 exposições. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer basicamente aquilo que fizemos antes. Vamos trabalhar na coroa do Sol. E quantas mais posições vocês tiverem, neste caso, desta região, da coroa, desta altura do eclipse, melhor isto vai ficar. Vamos tentar primeiro ver se elas estão exatamente no mesmo local. À partida vão estar, é só um bocadinho se calhar se não estiverem, mas a ideia aqui é vocês pegarem na vossa imagem, primeira de cima, na camada de cima, reduzir a opacidade da vossa imagem, ficar um bocadinho transparente. Vamos à imagem de baixo, à camada de baixo, e com as setas do teclado vamos tentando, reparem, aqui em baixo, eu estou a trabalhar nesta camada de baixo e podemos ver que está fora do sítio. Então vou tentar colocar dentro do mesmo lugar da outra. Já está. Aquela diferença que vocês veem assim é de exposição. Parece que ela mexe, mas não, o que está a mexer é a claridade da luz e que dá esse efeito. E agora vamos já à próxima. Na próxima vamos fazer o mesmo. Vamos ver, reparem que também está fora do lugar e vamos encaixá-la exatamente no mesmo. Não tem que ficar ao milímetro, ok? A única ideia que eu quero que vocês tenham aqui é, quanto mais próxima estiver, menos a imagem vai ficar, digamos, borrada, vai ficar muito mais nítida. Pronto, estou satisfeito com o resultado, está bom, já temos as imagens então alinhadas umas com as outras, ok? Podemos ver, vamos fazer assim, ó, não se mexe. Depois vamos então selecionar todas e depois com o botão direito do rato vamos convertê-las para um Smart Object, ok? Ela vai ficar assim. Agora vamos a Layer, Smart Objects, Stack Mode e podemos escolher entre Min e Median. Escolham qual delas é que vocês gostam mais. Vocês até podem fazer uma de cada e no fim juntar as duas. Neste caso, para simplificar mais e para o vídeo, vou só escolher uma, a seja a Min, não vou estar a ver qual é que é melhor ou não. Está feito e basicamente o que aconteceu, juntámos as 3 posições que tínhamos numa única fotografia. Agora clicamos aqui no botão direito do rato e vamos Rasterize Layer e temos então a nossa imagem. E agora temos 2 caminhos. Fazemos o processo que fizemos há pouco e a imagem vai ficar ainda com mais detalhe e está bom, ou podemos ir mais longe. O que é que vamos fazer? Vamos criar outra layer, uma cópia desta layer, e vamos lhe chamar Blur. B-L-U-R. E o que é que vamos fazer a esta imagem? Vamos a Filtro, Blur, vamos a Radial Blur, ok?
escolhemos o método de spin, qualidade best, e aqui vamos deixar entre 9 e 10, ok? 9 e 10, e vamos clicar ok. Agora vocês perguntam, então nós queremos detalhe e vamos colocar blur na nossa imagem? Isso não faz muito sentido. É verdade. Para que perdemos o detalhe todo. Vamos a Image, Calculations. Aqui na Source deixamos o nosso projeto. Na Layer 1 vamos chamar-lhe de Blur. Vamos chamar esta a nossa camada a Blur. Vamos escolher o canal cinzento, que é o Gray. Vamos buscar a nossa imagem original e vamos também escolher Gray. No Blending, que é a mistura, vamos escolher Subtract. A imagem vai ficar assim muito esquisita. O que é que vocês vão agora fazer? Onde diz Offset, vocês vão arrastar a imagem de forma a verem então aqui estes detalhezinhos que vocês estão a ver. Por norma, vai dependendo das vossas posições. No máximo 128 diria e no mínimo 50. Tentam escolher algo assim. Não escolham muito com muita pouca luz, porque embora se veja mais os detalhes, depois não vai funcionar muito bem. Vai tornar a imagem escura. Escolham algo, eu vou escolher 64. Pronto. E vamos a novo documento. Ok? Não se esqueçam disto. Vamos resultado, novo documento e vamos clicar OK. Vai criar um novo documento aqui em cima, reparem. E temos aqui a nossa imagem. O que é que vamos fazer aqui? Não vamos fazer nada. Vamos só fazer Ctrl A para selecionar tudo. Depois Ctrl C para fazer copiar. Vamos ao nosso projeto e vamos clicar Ctrl V. Estão a ver este olho? Este olho é o que torna a camada visível. Vamos esquecer esta camada, o blur. Vamos tirar o olho. Aquela camada não vai mostrar, já não nos interessa. Agora, aqui em cima, nisto, está cinzento. Vamos onde diz aqui Normal. Por norma, o que se escolhe é Soft Light, Overlay Soft Light. Eu vou escolher Soft Light. E agora, vamos aqui Ctrl C e vamos fazer Ctrl V. E reparem, aumentamos mais ainda o detalhe e aumentamos ainda mais o detalhe. Parece uma coisa uau, mas tem um problema. Quanto mais vamos fazendo este processo, mais ruído nós vamos arrastando para a nossa imagem. O problema é esse. Vocês vão ter que escolher um equilíbrio entre aumentar o detalhe aqui ou aumentar o ruído. Vamos fazer Ctrl Shift, Ctrl Alt Shift E. Ao clicarmos em Ctrl Alt Shift E, vamos criar uma camada nova baseada nestas camadas todas. E agora que temos aqui esta camada, vamos clicar Ctrl Shift A ou vamos a Filtro, Camera Raw Filter. E vamos fazer o mesmo que fizemos há pouco. Vamos aumentar aqui a Clarity. Onde podem ir trabalhando nas cores, como vocês quiserem. Reduzir um bocadinho o ruído. Aumentar o Color Noise Reduction. Dar-lhe um bocadinho de Sharpening. Outra vez. Depois aumentar o Dehaze ou não, ou até tirar Dehaze, como vocês quiserem, e vamos clicar no OK. E reparem, temos aqui a nossa imagem com muito mais detalhe daquela que nós fizemos ao início. Como viram, deu muito mais trabalho, mas também tivemos muito mais detalhe. Agora vamos fazer uma composição. Vamos fazer uma composição tipo assim, parecida a esta que temos. Parecida. E então vamos aqui. Tenho aqui estas imagens. Vamos. File, Script. Load Files into Script. Vamos procurar estas imagens. Tenho aqui estas imagens. Vou então selecionar estas 6 imagens e vou abrir estas imagens. Vai-me carregar, como há pouco, as camadas todas. A primeira coisa que vamos fazer é criar uma nova camada. Está aqui, Layer 1, camada. E vamos desenhar um retângulo. Está aqui um retângulo com a cor pura e vamos simplesmente pintar assim. Convém pôr cor no
retângulo e vamos arrastá-lo para a imagem de baixo. Agora vamos ter aqui várias fotografias. Temos esta. Vamos fazer assim uma imagem da esquerda para a direita, que é o sol cada vez a tapar mais a luz. Então como é que vamos fazer isso? Aqui onde diz View, vamos criar aqui umas réguas, vamos carregar aqui num canto fixo, este aqui do de cima, e vamos puxar para baixo, ok? Vamos criar basicamente uma linha para nos guiarmos. Temos 5 imagens, correto? Vamos a filtro, a view, vamos a guides e novas layout, new guide layout. Vamos criar um novo layout de guias. E o que é que nós vamos querer? Vamos deixar aqui uma margem, ok? Uma margenzinha, que é para não ficar colado ao canto. Depois vamos criar colunas. E temos então 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Ou seja, vamos aumentar o número de colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos clicar OK. Agora conseguimos colocar o nosso sol, o nosso eclipse, em cada espacinho de forma a ficar igualzinho, todo igual por igual. Ok? Vamos arrastar. Vamos à próxima layer, que é o próximo eclipse, ou seja, a seguir, e vamos colocá-lo no seu lugar. Só que agora temos um problema. O outro eclipse desapareceu, porque a camada de baixo está a ser sobreposta pela camada de cima. Então vamos aqui onde diz normal e vamos dizer ao Photoshop: olha, só aquilo que apresenta luz é que vais mostrar, o resto mostra a camada de baixo. E então conseguimos ter o eclipse sem estar a sobrepor um sobre o outro. Agora fazemos o mesmo. E está feito. Óbvio que eu não estou a ser rigoroso. Se for para a minha fotografia, eu estou aqui há muito mais tempo a ser rigoroso. Mas já deu para vocês entenderem. Agora vamos aqui a View, tiramos Clear Guides e podemos ver a nossa fotografia. Está bem melhor. Agora vocês podem fazer ajustes em cada uma delas. Esta pode estar um bocadinho assim mais clara, se quiserem, ou até podem fazer diferente. Podem chegar aqui, fazer o Ctrl Alt Shift E. Vamos criar uma layer por cima das outras todas. Vamos buscar as outras camadas todas e criar uma única imagem. Ao nosso Camera Raw Filter, e podemos aumentar um bocadinho aqui a exposição, se quisermos, só. Ok? E reparem, já temos aqui uma fotografia do sol cada vez a ficar mais escuro. São edições fáceis e dá para então fazer isto no Photoshop e publicar nas redes sociais e partilhar aos vossos amigos e famílias, que de certeza que eles vão ficar wow. Se quiserem fazer com os eclipses parciais, é a mesma coisa. Podemos pegar em várias fotografias do eclipse parcial, coloquem como vocês quiserem e simplesmente escolham Light. E então só a parte do eclipse é que vai aparecer. Assim como eu tenho aqui esta imagem. Como podem ver nesta imagem, foi o mesmo conceito que eu apliquei. Um bocadinho mais elaborado, que trabalhei com ângulos para imitar um relógio, mas é a mesma coisa. E é isto, amigos. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desta videoaula. Se tiverem questões, deixem nos comentários. Tentei manter assim algo simples, explicar muitas das coisas. Se calhar para quem já sabe edição pode não vir a ganhar muito com este vídeo, mas este tipo de edições com o telemóvel dá para fazer alguma coisa. Caso não tenhas um computador, podem utilizar o GIMP, que é um software tal e qual como o Photoshop, mas gratuito. E é isto, amigos. Este foi o último vídeo então do Eclipse de 2026. Quero deixar a minha página do Buy Me a Coffee. Vocês estão a ver o QR Code ali no canto e vai ter o link na descrição. Se quiserem ajudar o canal, contribuir com alguma coisa, esse dinheiro é todo depositado apenas para o canal. Podem se tornar membros mensais e
tem direito depois a uma stream também só para membros por mês, onde posso editar as vossas fotografias, tirar mais dúvidas, estamos num contacto mais próximo. E se quiseres partilhar as tuas fotografias, tirar dúvidas com os restantes membros e falar connosco, tens aí o link no Discord. O Discord é como se fosse um grupo do WhatsApp, mas na minha opinião é muito mais organizado e é por isso que eu o escolho. E é isto, amigos, aqui eu me despeço, espero que tenham tido um bom eclipse, seja parcial, seja total, tenham em mente para o ano vai haver outro e vemos então no próximo vídeo.